Pérolas, tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz de mais uma vez poder estar aqui, celebrando mais um aniversário desse Ministério Pérolas Dunamis, que é tão abençoado e que enriquece a vida de tantas mulheres. Esse ano vocês celebram o 7º aniversário e em celebração, para fazer jus a essa data tão importante, nós teremos aí um período de 10 dias e a cada dia nós teremos uma mulher abençoada que vai trazer uma palavra que traduz as características de uma mulher de Deus. Ao todo, são 10 características e nós vamos aí ao longo desses 10 dias receber ministrações que eu creio que serão uma chuva de bênção na sua vida. Então fica com a gente. Um beijo. A paz do Senhor, Pérolas. Que alegria poder compartilhar a palavra com vocês nesses dias de festividade pela comemoração do 7º ano desse ministério tão impactante, tão relevante, que tem abençoado tantas as mulheres e também a toda a igreja. Este ano, o tema dessa festividade é Sou Mulher de Deus. E quando a gente pensa em uma mulher de Deus, essa mulher ela tem algumas características. E eu quero compartilhar com vocês algumas delas nesse dia, Então, a mulher de Deus, ela é uma mulher sábia, ela é obediente, ela é temente a Deus. E essa mulher também tem uma característica que geralmente a gente não conversa muito sobre ela. A mulher de Deus, ela é discreta. E quando a gente pensa numa pessoa discreta, a gente pensa, geralmente uma pessoa apagada, que ninguém percebe, que faz as coisas assim, ninguém observa muito bem, mas não é isso. Uma pessoa que é discreta, segundo o dicionário, é uma pessoa prudente, é uma pessoa comedida, é uma pessoa equilibrada. E eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de algumas mulheres da Bíblia que nos ensinam sobre essa característica de sermos discretas. Por favor, abram a sua Bíblia, se você puder, em Marcos 14. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Ele diz assim: Jesus em Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Gente, imagina essa cena dessa mulher chegando na casa de Simão com esse frasco de alabastro. A Bíblia conta que ela chegou, quebrou esse vaso sobre a cabeça de Jesus e ungiu. Eu acredito que ela chegou de uma forma bem discreta. Ou será que ela chegou: ô discípulo, cheguei, dá licença aí, eu vim derramar aqui um óleo sobre Jesus, vamos dar licença. Não, a Bíblia diz que ela chegou e derramou aquele óleo sobre a cabeça de Jesus. E o que significa esse derramar de óleo? Aquela mulher estava adorando, estava honrando a Jesus, E quando a gente percebe o entorno, os discípulos, eles ficaram questionando porque aquele óleo, aquele alabastro, ele custava muito caro, muito caro. E outra característica também desse óleo que foi derramado, o alabastro, ele só era aberto, esse vaso, em ocasiões especiais. E ele custava muito caro. Os estudiosos dizem
que esse perfume que foi derramado sobre Jesus, nos dias de hoje, ele equivaleria ao valor de um ano de salário de um trabalhador. Se a gente for fazer uma continha básica aí, hoje o salário mínimo R$ 1.045 vezes 12, isso daria mais ou menos R$ 12.540. Mas aquela mulher não se importava com o valor daquele perfume. O que ela queria era mostrar a devoção, a rendição que ela tinha por Jesus, né? E os discípulos, Judas principalmente ficou indignado, porque Judas era ladrão, né? Ele pensou no valor financeiro, né? E Jesus, ele ficou tão impactado com aquela atitude daquela mulher que ele disse no último versículo que nós lemos que por onde fosse contada essa história, essa mulher seria lembrada por essa atitude dela. Ou seja, a mulher, gente, ela foi lembrada. Você pode pensar, mas a mulher discreta ninguém vê. Pelo contrário, as atitudes, o comportamento dela ninguém vai esquecer. Vai ser um marco. Ele vai marcar ali um tempo na história. Então a gente aprende muito com essa mulher. Deus vê todas as coisas. Às vezes aquilo que você está fazendo, você acha que não tem relevância, que não tem importância. Tem sim. Haja com discrição, com prudência, com sabedoria e o mais importante, agrade o coração de Deus, porque o nosso reconhecimento, o reconhecimento vem dele. Nós precisamos ser reconhecidos e reconhecidos pelo Senhor e por mais ninguém. Também eu quero falar um pouquinho sobre Ruth, né? Ruth vem de um contexto tão difícil junto com a sogra Noemi, não é isso? Veio de um outro país e ali numa situação de dificuldade, de fome. A Bíblia conta lá no livro de Ruth que Ruth saiu para colher algumas espigas para dar de comer para a sua sogra, para ela. E ali ela começa a catar aquelas espigas e quando Boaz a vê, a primeira coisa que ele pergunta para os seus servos: quem é aquela moça? Né? Eu fico imaginando Ruth ali colhendo as espigas. Será que ela estava assim: dá licença, eu vim colher umas espigas aqui, que a situação lá em casa tá preta? Não, eu acredito ali com serenidade, com humildade, ela foi recolhendo aquelas espigas, né? E aí quando você começa ali a ler o livro de Ruth, a gente vai vendo que Deus vai mudando a situação de Ruth e de Noemi, né? Boaz era o resgatador. Ele redimiu Ruth, ele casou com Ruth, mas ele observou que tinha algo diferente nela, né? E aí a Bíblia conta que Deus honrou Ruth e mudou a história de Noemi, né? Ruth casou com Boaz, teve um filho chamado Obed e aquela história foi mudada pela atitude de Ruth. Não só dela ter honrado a sogra, mas eu acredito pela descrição dela, de estar ali colhendo as espigas, chamou a atenção do Boaz pela forma dela, pelo comportamento dela. E eu quero compartilhar também, agora um último exemplo, tem tantos outros, né, irmãs? Tem Esté, mas eu quero falar sobre Ana. Em 1 Samuel, capítulo 1, nos conta a história de Ana. Ana também vem de um contexto bem complicado, não é? Gente, a Bíblia conta que Ana tinha uma rival chamada Penina. E a Penina todos os dias fazia bullying com ela. Falava com a Ana: Ana, eu tenho filhos, você não tem. Você é estéril e eu posso dar muitos filhos para Eucana. Gente, a Bíblia diz que isso trouxe uma tristeza muito grande ao coração de Ana. E no tempo de ir até o templo celebrar, cultuar a Deus, Ana foi até o templo. E ali ela se ajoelhou e começou a orar. Mas a oração dela foi uma oração diferente. Ela não chegou lá fazendo escândalo: eu tô desesperada, eu não tenho filhos, meu Deus, faz alguma coisa por mim. Não, a Bíblia diz que só os lábios dela se moviam, só os lábios dela se mexiam. E aquilo chamou a atenção do sacerdote ali. Ele até achou que ela estava embriagada, mas não, ali ela estava derramando o coração dela diante de Deus, porque ela queria muito ter um filho. E a Bíblia conta que ela orou ali com amargura no coração, porque aquilo era uma tristeza, era um sofrimento muito grande para ela não ter um filho. E aí quando Eli se aproxima dela, né, e ele a ter por embriagada, ela falou: não, sacerdote, eu não estou embriagada não, né, porque eu tenho um desejo de ter um filho. E ela faz um voto ao Senhor, dizendo que se ela fosse mãe, ela ia dedicar todos os anos da vida do filho dela
ao Senhor, né? Ele serviria ali no templo. E ele disse para aquela mulher: vá em paz e que a sua petição seja ouvida. E a Bíblia conta que daí um tempo, o que aconteceu? Ana teve Samuel, e Samuel significa eu tenho pedido ao Senhor. Ana podia muito bem ter chegado ali no templo desesperada, gritando, né, falando: Eucana, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida. Não, ela foi direto a quem podia resolver o problema dela. E ali mesmo, de uma forma muito diferente, né? Ela se ajoelhou e só os lábios dela se mexiam. Mas eu acredito que foi de uma forma discreta, porque aquilo chamou a atenção de Eli, né? Então a gente tem tantos exemplos, né, minhas irmãs, que nos ensina como que a gente deve comportar. Não é fácil, né? Nós somos falhos, nós temos as nossas virtudes, temos sim, mas que a cada dia nós possamos buscar do Senhor essa sabedoria, pedir ao Senhor para que venha nos moldar. E para terminar essa nossa reflexão, eu vou ler Hebreus 6, o versículo 10 ao versículo 12. Diz assim, olha: Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Gente, é importantíssimo. Tudo que a gente fizer para o Senhor, a gente possa fazer com entusiasmo. Ser discreta, sim. Ser prudente, fazer com moderação, sim. Mas sabendo que Deus está vendo todas as coisas e é Ele quem vai nos recompensar. Deus é fiel e Ele é bom e Ele tem grandes coisas para todos nós. E essa reflexão que nós fizemos não serve só para as mulheres, serve para todos aqueles que um dia confessaram o nome de Jesus, né? E neste momento eu gostaria de orar com você também. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos ensina, ela nos guia. E o desejo do nosso coração é que nós sejamos moldados a cada dia, que nós sejamos parecidos com Jesus na humildade, na simplicidade, na moderação, na discrição. Nós queremos agradar o coração do Senhor e que aquilo que nós fizermos, Pai, nós possamos fazer sempre como para o Senhor, sabendo que a nossa recompensa vem de Ti, Deus. Não pensando em recompensa, Pai, mas que nós possamos fazer tudo para agradar o seu coração. Abençoe, Deus, a vida de cada pérola, suas famílias e que muitos e muitos anos sejam comemorados desse ministério. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, por todos os testemunhos, Deus, que esse ministério tem colhido e nós te damos toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Amém. Minha querida, seja abençoada, você e sua família, e felicidade, Ministério Pérolas, que o Senhor continue abençoando vocês.